Olá, senhores! Vamos aí com as gravações das questões, né, da Universidade Estadual de Goiás, aí quem prestou vestibular do curso de Medicina, agora recentemente, dia 28 de abril, domingão, fazendo a prova da UEG. Bora lá então, ó. Tô trazendo aqui para vocês já a nossa primeira questão, que não mudou o slide. Vai ou não vai? Ah, agora foi. Então bora lá, ficou pequenininha, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. A primeira questão da física, na prova de física para nós, senhores, foi a prova a questão 24, né? Que ela fala o seguinte, ó. Um método de calibração de termômetros consiste em estabelecer a temperatura do ponto triplo da água, a partir do qual é verificado se a leitura do termômetro está de acordo com a escala pela qual ela foi projetada. Então, eles vão pegar esse termômetro numa determinada escala que ela foi projetada, e o valor que seria referente ao valor da água no seu ponto triplo, ele tem que apresentar aquele valor quando em contato com essa temperatura, não necessariamente com a água no seu estágio de ponto triplo, né? Uma das maneiras para se obter o ponto triplo da água consiste em inserir água na fase líquida em um tubo, onde se faz vácuo. Então, o que permite a água se manter no estado líquido é a pressão atmosférica ou a pressão de um gás, se ele estiver confinado no recipiente, que segura as moléculas de água elas ali, ó, juntas, uma da outra, né, dentro daquele estado líquido. Ao tirar ar, o gás que tem ali dentro, você permitindo ali a situação de vácuo, você tem uma pressão de zero ou quase zero sobre as moléculas, e isso permite que as moléculas possam se separar uma das outras, porque não tem nada segurando elas. E isso daí permite então elas passarem do estado líquido para o estado vapor. Perceba que existe uma certa realização de trabalho, porque como libera espaço, ela pode aumentar o seu volume ali que ela ocupa dentro daquele recipiente, né? Dentro desse tubo que ele cita para nós aí, certo? Então, continuando ali, ó. Disso resulta uma mistura de água mais a vapor de água. E nesse momento, esse tubo é selado. Resfriando-se o tubo, verifica-se que as três fases da água coexistem quando a indicação da temperatura do termômetro de controle se estabiliza em 0,01 graus Celsius, né? E a pressão interna do tubo é de 0,006 atms aproximadamente, né? Percebo que ele foi mais preciso nos valores, dando em outras unidades a temperatura em Kelvin e a pressão em milímetros de mercúrio também. Esse ponto triplo da água, ou ponto triplo de qualquer substância, né, em um dos seus pontos, a água ela se encontra nos três estados físicos ao mesmo tempo. Então você percebe que ela passa do estado sólido para o líquido, aí o líquido para vapor, mas tem parte da água que está no estado sólido ainda, e parte está borbulhando no vapor, ou seja, estava no estado líquido, e aí ela se alterna, né? As moléculas vão se alternando no estado, uma fornecendo energia para a outra, de forma que elas possam coexistir, ou seja, ser encontradas nos três estados físicos ao mesmo tempo, certo? Então, dessa maneira, verifica-se que, no item a mistura de água mais vapor de água é formada uma vez que o vácuo realizado no tubo aumenta a temperatura em seu interior. Gente, não aumenta a temperatura, né? O que acontece aí é, ao tirar o ar, a gente diminui a pressão desse gás. Diminuindo a pressão da água, diminuindo a pressão da água, a gente permite que ela possa evaporar. Existe um diagrama chamado diagrama de fases. Tá aí, ó. Trouxe ele para vocês aí. Diagrama de fases da água, tá? Esse gráfico aí representa para nós o diagrama de fases da água, em que a gente percebe que quando você tem um aumento na pressão, o ponto referente à vaporização da água, ou seja, quando ela passa do estado líquido, olha cá, do estado líquido para o estado vapor, se você aumenta essa pressão, essa temperatura em que ela sofre a sua vaporização aumenta. Perceba que antes a água estava vaporizando nessa temperatura e agora com o aumento de pressão ela foi para esta temperatura. Porém, nós estamos falando aqui de diminuir a pressão. Então, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos tirando o ar, tirando o gás que está no interior. Isso faz com que a pressão diminua. A pressão interna diminuindo
faz com que o ponto de ebulição da água, ó, que seria nessa temperatura, na pressão normal, com uma pressão menor, a temperatura de vapor da água, de vaporização dela, fique menor. E essa temperatura, perceba que conforme a pressão vai diminuindo, a gente vai fazendo com que essa temperatura se aproxime cada vez mais, ó, do que seria a temperatura de solidificação da água, né? Então, a temperatura dela vai caindo de acordo com a pressão aqui. Então, quando a gente fala que diminui, que retira o ar e, consequentemente, a pressão diminui, a gente não está falando, vou deixar esse gráfico do lado, vai que a gente necessita dele, né? A gente não está falando que há um aumento da temperatura, né? A gente apenas diminui a pressão e a gente altera o ponto de temperatura, o valor de temperatura em que a água pode mudar o seu estado físico, do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando ele fala temperatura em seu aumenta a temperatura em seu interior devido ao trabalho externo, não, né? O trabalho vai ser do gás dentro do próprio recipiente, não há aumento de temperatura para executar essa tarefa, né? Aumentando consideravelmente a energia interna do sistema, não haverá um aumento da energia interna do sistema e, consequentemente, a mudança da fase da parte da água líquida para a parte gasosa, não. Perceba que o item A, ele tenta levar a gente para o ponto, para a situação de, ó, estou aumentando a temperatura, por isso que a água vaporizou. E não é dessa forma, né? O que ocorre, na verdade, ali é uma diminuição de pressão que modifica o ponto de ebulição da água, o valor onde ela passa do estado líquido para vapor, sem que teve um aumento de temperatura no teu sistema, certo? No item B, dessa maneira verifica-se que, abaixando-se a temperatura do tubo selado com a mistura água mais vapor de água, é realizado o trabalho externo, aumentando consideravelmente a energia interna do sistema e, consequentemente, a mudança de fase da parte da água líquida para a fase sólida. Olha só, quando a gente aqui verifica-se abaixando a temperatura desse tubo selado no misturar água a vapor, ele diz então que é realizado, tá difícil pegar a barrinha aqui, realizado um trabalho externo, a gente não tem agora realização de trabalho, né? Por quê? Ele não está variando o seu volume agora. O volume que a substância está ocupando é o volume do tubo. E esse tubo é desprezível, vamos dizer assim, a dilatação que poderia sofrer é muito pequena essa dilatação, então ele não tem variação de volume, portanto não existe realização de trabalho ali para nós, né? Dessa substância como um todo. Então a gente vai poder falar que essa alternativa também está falsa, já que não existe a realização de trabalho. Ele continua falando, aumentando consideravelmente a energia interna do sistema. A gente não vai estar aumentando a energia interna, né? Como energia interna não só relacionada à temperatura, mas na nossos estudos da física a gente relaciona ela muito com a sua variação de temperatura. Está tendo uma diminuição de temperatura, né? Então a gente não tem aumento da energia interna. E aí ocorre a mudança de fase da parte água líquida para a parte fase sólida. Aí a gente começa a perceber então que isso ocorre, na verdade, em função da diminuição dessa pressão e dessa temperatura. Como nós já diminuímos a pressão num primeiro estágio e no segundo estágio ocorre uma diminuição de temperatura, perceba que nós estamos nos aproximando cada vez mais desse ponto. E esse ponto a gente percebe que a substância, ó, ela está muito próxima, uma oscilação para a esquerda ou para a direita aqui no gráfico, ela passa de sólido para líquido ou líquido para vapor. A gente fala que a substância coexiste nos três estados físicos aí para nós, certo? O item C. Aumentando-se a temperatura do tubo selado com a mistura água-vapor, então, de novo, né? Ele está falando de aumentar a temperatura, não houve aumento de temperatura aqui. Deixa eu só arriscar aqui já, ó. É realizado trabalho externo, aumentando consideravelmente a energia interna, não há aumento da energia interna, e, consequentemente, a pressão interna do tubo. A pressão interna não vai aumentar, ela vai diminuir, né? Disso resulta a mudança da fase da parte água líquida para a fase parte sólida, né? Isso aqui só ocorre em função da diminuição de pressão e da diminuição de temperatura. Portanto, o item C está falso para nós, né? O item D. É possível ferver a água, ou seja, passar ela de estado líquido para o estado vapor. Isso porque ela alcançou o ponto de ebulição dela, né? Fervura está relacionada ao ponto de ebulição. Mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão atmosférica. O primeiro estágio é exatamente isso que ocorre, né? Ele está falando aqui para nós, ó. Deixa eu pegar o azulzinho aqui. Uma das maneiras para se obter o ponto triplo d'água consiste em inserir a água na fase líquida de um tubo onde faz vácuo.
que ele faz ali? A temperatura ele não mexeu. Ele fez vácuo, permitiu que a substância passasse do estado líquido para vapor, porque nós diminuímos a pressão. Diminuindo a pressão, a gente diminuiu o ponto de ebulição. Disso resulta para nós uma mistura de água mais vapor de água nesse momento. E nesse momento ele fala que o tubo é selado. Então até aqui o item D está certo, né? Uma vez que a temperatura do ponto de fusão da água pouco é afetada durante esse processo. Então o que ele está falando aqui agora, trazendo o gráfico de novo aqui, essa curva, né, que indica para nós aqui o ponto de fusão, talvez ela esteja um pouco mais inclinada, né, mas a gente vai analisar numa região mais próxima da temperatura aqui zero. Então percebam que o ponto, a temperatura de fusão, ela varia pouco com a diminuição de pressão, né? Enquanto que o ponto de vapor de água, conforme a pressão vai diminuindo, ó, o ponto de vaporização da água ele varia bastante. Então isso que ele está falando para nós aqui no item D também. A temperatura do ponto de fusão da água pouco é afetada durante esse processo, mas a temperatura do ponto de ebulição da água diminui severamente, ao ponto de quase coincidir com a temperatura do ponto de fusão da água. Quase coincidir leva eles próximo do ponto triplo, onde a água pode coexistir nos 3 estados físicos, certo? Então a gente percebe aí que a alternativa correta é a nossa alternativa D de dado aqui para nós, fechou? E no item E, é possível congelar a água mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão atmosférica, deixa eu descer o gráfico um pouquinho aqui, e diminuindo a pressão atmosférica, uma vez que a temperatura do ponto de fusão da água pouco é afetada durante esse processo, mas a temperatura do ponto de ebulição da água diminui severamente ao ponto de quase coincidir, e coincide com a alternativa D, né? A única diferença que a gente teve aqui é possível congelar a água mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão atmosférica. Olha que interessante. Quando a gente está, por exemplo, nesse ponto aqui, vamos pegar esse ponto como referência aqui, tá? E a gente fala que aqui seria a pressão de 1 atm e, portanto, a temperatura em que o gelo se funde ou a água congela seria 0 graus Celsius. Quando a gente diminui essa pressão, então vamos pegar uma pressão menor aqui, ó, a gente percebe que o ponto de fusão para nós, ele aumenta, certo ou não? Então agora, se eu começar a diminuir a temperatura, se eu começar a diminuir a pressão, eu vou fazer com que o ponto de fusão aumente. Então a água que estava a 2 graus Celsius, ela estaria sofrendo um processo de congelamento, certo? Porém aqui então, senhores, o que a gente vai observar é o seguinte, com essa diminuição de pressão, como o ponto de vaporização ou ebulição ele varia mais severamente, de forma mais rápida, a temperatura que a água líquida foi colocada no recipiente, uma temperatura ambiente, o ponto de vaporização dele chega mais rapidamente, né, na temperatura que a água se encontra, do que o ponto de fusão, que varia muito pouco. Então, ele pode sim congelar, mas a água a temperatura ambiente e você diminuindo a pressão, esse ponto de ebulição ele desce severamente. O ponto de fusão é muito lento a mudança dele, que é muito pequena a mudança. Então a água acaba vaporizando antes de sofrer o congelamento. Pior, mas vai diminuir a pressão e não vai chegar no ponto de fusão onde a água pode congelar? Vai, só que nesse momento já tem vapor, já tem líquido e gelo. E aí nós chegamos no ponto triplo, que é o que ele estabelece para nós. Portanto, o item A, ele fala que ocorre o congelamento. Não, antes a vaporização da água. Posterior a isso é que pode ocorrer o congelamento. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa D de dado. Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Até a próxima. Opa! Cara, se você curtiu, se inscreve no canal. Deixa o teu like aí, curte aí o vídeo para nós, ó. E se você topar ajudar o canal aí, ó, tem um QR Codezinho do lado aí. A gente vai ficar muito contente aí, vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Fechou, meu caro? Grande abraço a todos e até a próxima.